Olha, aneurisma é uma palavra grega que significa alargamento. É mais ou menos o que acontece com artérias que sofrem dilatação de forma permanente. O risco de morte para uma pessoa que sofre o aneurisma é grande por causa da perda de sangue. E esse é o tema de hoje do quadro Como Vai Sua Saúde? O técnico em eletrônica nunca havia tido um problema grave de saúde, apesar de levar uma vida desregrada. Ele fumou durante 25 anos, é diabético, hipertenso e tem colesterol alto. São fatores de risco para a doença, que é uma dilatação vascular em uma artéria. Foi em 2009, eu estava trabalhando, estava no meu estabelecimento e daí eu senti uma dor muito forte no abdômen, uma dor forte que eu desmaiei. Quando cheguei no hospital, depois de medicado, para sanar a dor, as dores que eu estava sentindo, foi me pedido fazer uma tomografia computadorizada. E eu fiz essa tomografia e só daí então é que eu fiquei sabendo que eu estava com esse aneurisma. Seu Afonso tinha uma vida normal antes da doença, mas depois do aneurisma abdominal, a rotina teve que mudar. Fui perdendo força nas pernas, entendeu como é? E sentia muita dor abdominal, muita dor mesmo. Tinha noites assim que para dormir era um verdadeiro martírio. Até que eu cheguei ao ponto de deixar o meu trabalho para vir para casa, porque não estava mais conseguindo trabalhar, não estava mais conseguindo exercer o meu ofício. Ele ainda se recupera da cirurgia, que foi feita no dia 12 do mês passado. Para seu Afonso, o simples caminhar pela casa é algo muito comemorado. O que eu aguardo que aconteça, sinceramente, é o seguinte, é que minha recuperação ela vá ao máximo possível, que eu possa retomar a minha vida, entendeu? Voltar aos meus afazeres, entendeu? E ter uma vida normal. Para falar mais sobre aneurisma, nós convidamos o senhor Ábido Farré Neto, cirurgião vascular. Boa tarde, doutor. Bom, existem vários tipos de aneurisma, não é isso? Boa tarde, Leide. De fato, o que se mais ouve falar, o que as pessoas conhecem mais, são os aneurismas cerebrais. No entanto, aneurisma é qualquer dilatação localizada de uma artéria que atinja um diâmetro maior que 50% do diâmetro não aumentado dessa artéria. Então, como a gente tem artéria em todas as regiões do corpo, teoricamente, a gente tem aneurisma, a possibilidade de ter aneurisma em todas as regiões do corpo. Sendo que algumas regiões, eles são mais frequentes. Por exemplo, o aneurisma da aorta abdominal é de aparecimento relativamente frequente. Quanto mais idoso a pessoa vai ficando, mais chance tem de se identificar uma dilatação da aorta abdominal. Existem aneurismas viscerais, como das artérias esplênicas que levam o sangue para o baço, das artérias que levam o sangue para o fígado, das artérias renais, que são também bastante frequentes como aneurismas viscerais. E nas artérias periféricas, os mais frequentes são os das artérias poplíteas. E é interessante observar que... Que é de qual parte do corpo? Atrás do joelho. A artéria que passa por trás do joelho. E é interessante observar que a artéria poplítea é uma artéria facilmente palpável. E ela pode ser um indício de que exista concomitante um aneurisma abdominal. Olha só, isso eu trouxe inclusive aí para demonstrar isso, para a gente isso aqui faz parte das opções de tratamento, né? Isso aí uma já cirurgia convencional e uma cirurgia endovascular. Já a gente fala então do tratamento. Agora, a pessoa, por exemplo, que está prestes a sofrer um aneurisma, ele sente alguma coisa? Existem sintomas ou não? Não, o aneurisma ele costuma ser uma doença silenciosa, uma doença assintomática. E, infelizmente, muitas vezes, o primeiro sintoma já é uma ruptura. Então, quanto maior o diâmetro do aneurisma, maior a propensão à ruptura. E isso causa uma dor muito grande? Isso ou nem na hora causa uma dor horrível, né? E acompanha muitas vezes de choque e queda da pressão acentuada. Nosso personagem até desmaiou na hora, né? Nessa situação dele, provavelmente foi um momento de fissura do aneurisma, ele não rompeu, né? Mas quando rompe, se diz que 50% dos pacientes que conseguem chegar vivo ao hospital permanecem vivos. Então, ainda tem uma grande
um grande percentual que nem sequer consegue chegar vivo ao hospital. Que coisa. Isso é hereditário ou não? Quais são as Tem causas uma relação frequentes? familiar, embora que não se consiga identificar um gene específico, mas se sabe que existe uma relação familiar. Porém, essa relação familiar pode estar relacionada com família com mais tendência à hipertensão, pressão alta, com família com mais tendência a problemas de colesterol e triglicérides exageradamente altos e certos hábitos de vida que acabam sendo mais frequentes, mais comuns à mesma família. E deixa, por exemplo, a pessoa que sofreu esse aneurisma, por exemplo, essa dor muito forte, geralmente ela deixa algum tipo de sequela ou não? Bom, se é uma fissura, né, ele pode contornar o problema, a pressão sendo controlada, atendimento rápido e ficar por isso mesmo. Se for uma ruptura, se ele não for atendido em poucas horas, fatalmente ele vai morrer. Olha, a gente continua falando então sobre aneurisma. Daqui a pouquinho o doutor Ábido Farré continua com a gente. Espero só um pouquinho. A gente continua o bate-papo aqui no estúdio com o doutor Ábido Farré Neto, cirurgião vascular, para falar sobre aneurisma. Bom, o aneurisma, ele aparece mais em homens ou mulheres e a questão da idade também influencia? Certamente. O aneurisma é mais frequente de 4 a 8 vezes em homens, o aneurisma da aorta abdominal. E tem uma íntima relação com hipertensos, pressão alta, e tabagistas, ou pelo menos ex-tabagistas. E gradualmente, à medida que a idade avança, o número de percentual de aneurisma aumenta. Então, a gente tem um problema que as pessoas estão vivendo cada vez mais. E existem cada vez mais métodos acurados de diagnóstico. Então, a tendência é que cada vez mais se tenha o diagnóstico, a presença de aneurismas de aorta abdominal, da aorta abdominal. E é um diagnóstico fácil? Quer dizer, na primeira consulta mesmo, ali no primeiro atendimento, já consegue se detectar? Só se detecta no exame físico se o paciente é um paciente magro ou se esse aneurisma tem mais do que 5 centímetros de diâmetro. Mas qualquer ultrassom com ecodoppler ou mesmo sem ecodoppler é capaz de evidenciar um aneurisma e dar uma medida bastante precisa do tamanho dele. E a partir daí, né? Quais são os tratamentos disponíveis hoje pela medicina? Bom, um aneurisma pequeno, ou seja, menor do que 5 centímetros e não complicado, o acompanhamento clínico é o tratamento preconizado, mantendo a pressão o mais normal possível e as taxas mais normais possíveis. Aneurismas complicados, ou com fissura, ou com ruptura, ou que atingiram um diâmetro maior do que 5,5 centímetros em homens, tem indicação de cirurgia, ou de correção, vamos chamar assim. Porque a correção pode ser tanto por cirurgia, quanto via endovascular. E quais as técnicas hoje mais usadas? Bom, eu trouxe aqui para tentar exemplificar as duas opções mais utilizadas, embora possam, em determinadas situações, terem outras variantes. Aqui a gente tem uma endoprótese, que é um revestimento interno do aneurisma, da dilatação, que isso é colocado por cateterismo. Não são todos os casos... Dentro do vaso, dentro da artéria, se disseca, se obtém um acesso via artérias femorais, bilaterais, se passa um catéter e essas endopróteses navegam por dentro do catéter e selam a dilatação aneurismática. E o outro é uma outra técnica? Mas é só chamando a atenção que isso não é para qualquer caso. Né? Depende. Depende de configurações anatômicas, depende de uma série de fatores. E aqui tem uma prótese convencional em que é feita com a cirurgia aberta, com a cirurgia que se expõe a aorta, com a cirurgia convencional, se clampeia a aorta, se clampeia os vasos ilíacos, se abre a aorta e se refaz a circulação através da costura dessa parte na aorta e essa parte nas artérias ilíacas ou femorais. Então isso é a cirurgia convencional. Que realmente a gente não espera que ninguém chegue a esse ponto, né? Vamos cuidar da saúde. Obrigada pela participação, doutora. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigada, boa tarde. E assim a gente encerra esta edição. Outras notícias do Estado à noite, depois da novela A Vida da Gente. Para você, uma ótima terça-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia. Até lá.